Pessoal, aqui é o professor Linoel, professor Lino, do canal Matemática do Lino, e hoje eu vou continuar falando para vocês um pouco de derivadas. Nessa videoaula a gente vai tratar de como encontrar a equação da reta tangente em um determinado ponto, ou seja, você vai ter uma função, você precisa encontrar uma reta tangente a essa função nesse ponto, e para isso a gente vai usar o conteúdo de derivadas, beleza? Esse é um exercício geralmente pedido em muitos locais, em muitas provas, etc. Então é bom a gente fazer. Então a ideia é essa, encontrar a equação de uma reta tangente, dado uma função em um ponto x0. A função que a gente vai ter como exemplo para resolver, para mostrar para vocês como faz, é uma função que é f de x, ln de x, ou seja, é um produto aqui de duas funções. E eu precisei achar essa equação da reta tangente num ponto x igual a 5. Eu peguei aqui no GeoGebra e desenhei para vocês essa função x ln de x. Então tá aqui, ó, x ln de x. Essa aqui é a função, o gráfico da função. A gente vai encontrar uma reta tangente a esse gráfico, beleza? Então vamos ver como é que a gente faz isso aí. Quais são os passos, então, para a gente fazer? Primeiramente, a gente tem que ter em mente que a gente quer encontrar uma reta tangente. A reta tangente, assim como qualquer outra reta, tem essa forma. Eu gosto dessa forma, sabe? Dessa notação aqui. Às vezes tem gente que aprende por alguns outros métodos, tem outras formas também, mas eu prefiro essa daqui e é por aqui que eu vou fazer. Então, você tem que ter em mente que você precisa achar uma equação desse tipo. Segundo, nessa equação eu preciso de duas coisas. Eu preciso deste m e deste c. Esse m e esse c são constantes, são valores numéricos que eu preciso encontrar. Como que eu encontro esses caras, esse m e esse c? Primeiro a gente vai encontrar o m. O m nada mais é do que a derivada f', no ponto x0, ou seja, no ponto que foi dado, a derivada nesse ponto é o m. Então a gente precisa encontrar esse m. Depois disso, a gente precisa encontrar um ponto x0, f de x0. O x0 a gente já tem, basta a gente encontrar o f de x0. E com esse ponto, como ele vai pertencer a essa reta tangente, a gente vai encontrar a constante c. E aí, tendo tanto m quanto este c, a gente tem então a equação da reta tangente. Continuando então aí para o passo 1, vamos lá. Encontrar então a nossa derivada e depois aplicá-la no ponto. Então vamos encontrar a derivada da nossa função. Lembrando que a nossa função é x ln de x. Então é um produto de duas funções. A gente tem que resolver pela regra do produto. Tem a regra do produto lá no meu site, se vocês quiserem dar uma olhada. Qual que é a regra do produto? É a derivada do primeiro, então aqui na segunda linha de resolução, x', que é a derivada da primeira função, que multiplica a segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira. Então, essa é a regra do produto. Resolvendo agora, então, a derivada do primeiro, x, a derivada de x é 1. Então, 1 vezes ln de x fica apenas ln de x. Mais a derivada do ln. A derivada do ln, como vocês sabem, é 1 sobre x. A derivada do ln de x, 1 sobre x. Vezes o segundo, que é x. Resolvendo aqui mais um pouco, a gente chega em ln de x mais 1, porque aqui, se você for ver, você está multiplicando e dividindo por x. Popularmente, você pode cortar isso aqui, então fica só 1. Então, a derivada é ln de x mais 1 da função. Mas eu preciso do m, o m é a derivada no ponto, então esse x eu tenho que trocar por 5, que desde o começo a gente quer a derivada, a reta tangente que passa por esse ponto 5. Então a gente vai fazer ln de 5 mais 1. Eu fiz na calculadora ali, você faz lá na calculadora científica, o ln, logaritmo imperiano de 5, mais 1, vai encontrar 2,6, aproximadamente. Então esse aqui é um valor aproximado, não é bem exato, até porque o ln tem muitos casos decimais. Então a gente tem que o m é 2,6, a gente resolveu metade daquilo que a gente precisava. A gente precisava do m, precisava do c. Então o m a gente já encontrou pela derivada, então a derivada entra nesse ponto. Agora a gente precisa encontrar o c. Para isso a gente precisa de um ponto completo, x0,
f de x0, ou xy, como vocês queiram. Como a gente tem que o x0 é 5, então a gente tem que encontrar f de 5. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque esse f de 5 não é na derivada, é na função original. Então, você tem que aplicar agora na função original, fazer f, não f', f de 5. A função original é x ln de x, então 5 ln de 5. Fazendo os cálculos lá na calculadora, ln de 5 é 1,6 aproximadamente. 5 vezes 1,6, 8. Então, o valor do f de 5 é 8. Então, a gente tem o ponto é 5, 8. Eu também marquei esse ponto aqui no GeoGebra para vocês verem onde ele está. Então, esse ponto está aqui. É de abscissa 5 e ordenada 8. Por esse ponto que vai passar a nossa reta tangente. Nossa reta tangente vai passar aqui. Então, agora encontrando C, eu tendo esse ponto e sabendo que o ponto x0 e f0 pertence à reta, a gente pode fazer o seguinte, trocar aqui y pelo y do ponto e x pelo x do ponto, logo que esse ponto pertence à reta. Então, o f de x0 é o y, que a gente acabou de encontrar, 8, substitua aqui. O m a gente já encontrou, né, pela derivada, é 2,6 e o x é 5, como desde o começo. Então, fazendo as continhas, multiplicando aqui, né, dá 13, 5 vezes 2,6, 13. Agora, mudando o 13 de lado, né, ele vai passar subtraindo, então fica 8 menos 13 igual a C. Logo, a gente tem que C é igual a menos 5. A gente tem agora tudo aquilo que a gente precisava para encontrar a reta tangente. A gente tem o M, a gente tem o C. Então, basta a gente substituir, a gente vai encontrar 2,6x igual a 5. Então, deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a reta tangente. Também desenhei ela aqui no GeoGebra, para você perceber que realmente ela tangencia essa curva e ela passa aqui pelo A, pelo ponto A, e é tangente a essa curva. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Espero que seja útil. Tá aqui, voltando no meu canal. Qualquer dúvida, deixa aí, se inscrevam também. E é isso aí.